Débora, já está conosco aqui o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Sempre um prazer recebê-lo aqui na tela da CNN, professor. A gente vê um discurso muito duro, muito contundente de Lula no que diz respeito a esses conflitos bélicos. Neste ano faz menção direta à condenação da invasão do território da Ucrânia pela Rússia, faz um ataque não direto, mas muito cheio de referências à situação vivida em Gaza e o risco disso se estender ao Líbano, ou seja, sendo crítico à postura de Israel, a despeito de condenar o ataque terrorista do Hamas de 7 de outubro do ano passado, e fala da necessidade de se mudar a governança global, defendendo a reforma do Conselho de Segurança da ONU. O quanto esta bandeira, neste ano de 2024, nesta Assembleia Geral, pode de fato ter alguma chance de avanço, dado que o próprio secretário-geral Antônio Guterres também menciona algumas dificuldades na contenção desses conflitos e até mesmo depois de Lula. O presidente americano Joe Biden também deixou algum espaço aberto para a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez, professor Leonardo Trevisan. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos que nos escutam, né? Yuri, eu acho que esse é o ponto central, né? Na verdade, o presidente Lula escolheu três ideias força para lidar no contexto, né? Primeira delas é esse que você levantou, a reforma da ONU com todos os seus subprodutos, depois clima e depois regulação das big techs, regulação internacional nesse contexto. São três pontos, né? Efetivo, real mesmo, é o primeiro, né? É o que você está levantando, porque é o que está aos olhos de todos nós. Nós temos 465 mortes nos últimos 2 dias no Líbano, com ataques aéreos, né? A guerra na Ucrânia continua matando e todos nós, né? Então, de alguma forma, quando nós olhamos para isso, é evidente que esse ponto é o X da história. Eu acho que esse ponto dá exatamente para a gente fazer a análise mais, vamos dizer desta forma, mais abrangente possível do discurso de Lula, né? Nós temos que entender que Lula encontra, em relação ao de 2 anos atrás, a primeira vez que ele volta à ONU depois da reeleição, agora, né? Depois no terceiro mandato, Lula encontra agora uma outra ONU em relação àquela ONU de 2 anos atrás. Mas também é outro Lula. Quando a gente olha para o contexto, o Brasil, lembra desse contexto? O Brasil está de volta, havia um clima de entusiasmo em torno da figura. Lula procurou captar esse clima, mas percebeu exatamente quais eram os seus limites. Yuri, quando você fala de reforma da ONU, sem você, em nenhum momento, nem no discurso do Lula, vamos ser justos, nem no discurso do Biden, né? No discurso Lula aparece em nenhum momento o fato real que é o confronto Estados Unidos-China. Não aparece. Ele diz com todas as letras, né? Nós não porque o discurso do Lula, quando você lê o discurso na íntegra, o que você percebe é a influência direta dos quadros técnicos do Itamaraty. Eu chamo a atenção para a arquitetura do poder. Celso Amorim estava na fila de trás, Mauro Vieira na fila da frente. Chama a atenção, né? E eu acho que os quadros técnicos deram uma ordem nesse processo, né? E ó, não dá para mexer nisso. Nós não temos cacife para mexer nisso. Porque se você falar em redesenho, você falar em reforma da ONU, sem você falar de alguma forma, porque a ONU que nós temos é a ONU produto da Guerra Fria, não tem mais União Soviética, o mundo mudou, e a ONU ficou parada ali. Ficou parada por esse motivo. Nós vamos aceitar a discussão? Qual é a posição do Brasil, e no caso dos países que ele procura representar do sul global, no embate duro entre os dois PIBs, China e Estados Unidos? Quando você olha a diferença desses dois PIBs para os demais, a matemática é um troço chato, mas ajuda, né? Um tem 26 tri, o outro tem 19 tri, o terceiro tem 5,5. Opa! Né? Então, quando você olha para isso, fazer um discurso de dizer eu vou reformar o xadrez geopolítico do mundo, sem tocar nesse assunto,
é, de fato, você entender que há limites para tocar nesse assunto. Observe que a palavra China não apareceu em um único momento no contexto. Né? E, sem dúvida nenhuma, nós estamos lidando. Se você está fazendo uma análise do ano, é porque, de fato, está muito complexa esse xadrez geopolítico. Quando nós olhamos para isso, a gente consegue perceber, né, a cautela do Itamaraty, inclusive no trato das questões da guerra. Pela primeira vez, eu notei absolutamente, frisei bem, até fui reler para ver se eu tinha ouvido direito. Ele chamou o ataque de 7 de outubro de ataque terrorista. Lê, está lá, pela primeira vez. Ao mesmo tempo que cobrou que não pode ser direito de vingança. Ao mesmo tempo que abriu o discurso, jogando para a plateia, como qualquer ator bom sabe fazer, e ele é um ator bom, jogando para a plateia dizendo: eu quero cumprimentar a Palestina aqui presente. Então, quando você olha para esse quadro, observa claramente que foi uma no cravo, uma na ferradura, na nossa linguagem aqui, bem no estilo Itamaraty, um compromisso fundamental de que o Itamaraty volta às suas origens, que é a crítica à invasão da terra do outro, o respeito às fronteiras. Ele falou com todas as letras. Então, de alguma forma, há essa recuperação, esse discurso é uma recuperação do quadro técnico de Itamaraty. Mas, também, né, ao escolher tocar nesses assuntos, ele deixou flancos abertos para o Brasil. E foi muito, vamos dizer assim, competente, né, em não arvorar uma liderança no sul global. Foi muito competente nisso. A liderança, o pedido brasileiro é para sentar-se à mesa e não liderar. Eu só quero ter um lugar na mesa, mas não liderar. Mudou um pouco, o Lula mudou um pouco, a ONU mudou, mas o Lula mudou também.